Você viu a primeira vez ou a segunda, talvez você não percebeu, a gente está numa série que fala Ocupado Demais para Viver, baseado no livro do Kevin DeYoung. É um livro que tem como título Ocupado Demais, um livro que vai traçando em vários capítulos formas pelas quais a gente se ocupa que não são saudáveis para a vida cristã. E nesse capítulo, capítulo 7, o tema do capítulo é o profundo chama a profundidade. Então a gente vai pensar que quando a gente mergulha profundo na palavra de Deus ou na vontade de Deus, isso pede para que você tenha profundidade em sua busca, não só isso, mas no conhecimento da vontade de Deus também. Eu acabei de tomar um, mano. Se persistir, obrigado. Se persistir, eu tomo esse bichinho aí. Guarda ele para mim, reserva para mim, por favor. E aí, a profundidade, andar com Deus é necessária para que a gente não fique na superfície do relacionamento com Deus. Então a gente vai no mais profundo e eu quero pensar um pouco nesse sentido. Guarda essa mensagem aí para você ir trabalhando ela durante a mensagem e durante as coisas que a gente vai falar aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente pode pensar é o texto base que eu vou usar depois para a gente pensar um pouquinho mais, tá bom? Então o tema que eu daria para essa mensagem seria o escravo dominado. Tá? A gente tem percebido durante essas semanas que as nossas ocupações, elas falam mais do nosso coração, da nossa ansiedade, da nossa falta de confiança em Deus até, e mais ainda, falam mais da falta do conhecimento que a gente tem em relação a esse Deus que a gente segue, do que simplesmente das nossas necessidades diárias, né? Então a gente pensa que algumas coisas são necessidades, mas na verdade elas não são necessidades. São buscas que o nosso coração se dedica a fazer, que nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com espiritualidade, nada tem a ver com andar com Deus e com obedecer a sua palavra, né? Então vimos vários exemplos nas últimas semanas e hoje a gente vai pensar em mais um deles. Eu repito uma frase que ele usa logo no começo, na primeira página desse capítulo. Ele diz assim, hashtag, é uma hashtag que ele criou, hashtag você está deixando a tela estrangular a sua alma. Eu acrescentaria a essa tela, porque ele está falando justamente da televisão, ele está falando daquilo que você assiste. Eu ampliaria essa ideia de tela para não só TV, mas para internet, redes sociais, quiçá. Tá? Então ele está dizendo que nós estamos deixando que as coisas que estão relacionadas à internet, que essa agilidade, essa busca por algo que a internet diz oferecer para nós, que as redes sociais dizem oferecer para nós, que não suprem as nossas necessidades, que não tem a ver com relacionamento com Deus e tem mais a ver com aquilo que o nosso coração busca na nossa ansiedade e nos nossos desejos. Sabe o que isso me faz lembrar? Que na década de 80, 90, tá dando uma pequena microfonia aqui para mim, tá? Eu acho que é o retorno. Na década de 80 ou 90, tinham algumas igrejas pentecostais. Naquela época não existia muita igreja neopentecostal, né? Talvez tenha uma ou outra aí que estava surgindo mais ou menos na década de 80 para 90, mas a maioria era pentecostal ou se dizia tradicional, né? Hoje a gente entende que muitas vezes uma igreja pentecostal pode ser tradicional, né? Pode ser uma igreja que está tradicionalmente no nosso país, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, que nem é tanto mais assim pentecostal como era na década de 80, né? Perceba os termos aqui e o que eles realmente têm a dizer em sua literalidade, né? Mas na década de 80 e 90, eu me lembro que alguns irmãos de igreja pentecostais, que existiam algumas denominações famosas na época, que elas diziam que a TV era a caixa do diabo. Lembra disso aí? Então você não podia assistir TV e tudo que a TV transmitia, porque era a caixa do diabo. Então a TV ela influenciava a vida dos cristãos e mal. E por isso ela era uma enviada do capeta ali. Então estava lá a caixa, por quê? Porque naquela época não tinha TV fininha, tá? Os mais jovens aí, era TV de tubo. Aquele bichão que você tinha que ter uma
como chama aquilo que põe a TV em cima? Um rack de madeira maciça, ali, talvez um tronco ali para aguentar aquela bichona em cima, né? Me lembro quando eu casei, quando eu e a Tati casamos, a gente ganhou uma do meu pai, uma de 39 polegadas. Aquilo ali era o pico da ostentação, né? 39 polegadas era a coisa mais incrível. E não só a TV, mas eles também diziam que a bola era o ovo do capeta. Você lembra disso aí, não? Lembra mais ou menos? Eles diziam que era o ovo do capeta. Por isso o crente não podia jogar bola, não podia assistir futebol, não podia assistir futebol na TV, né? E eles diziam que o ovo do capeta, então, para livrar os irmãos, para aquela ansiedade de dizer que o diabo estava no negócio e não era Deus, então eles atribuíam ao diabo, que era uma forma do povo falar, não, então eu não quero. Você lembra disso aí, né, Nemuel? Eu sei, faz assim, irmão, para eu saber que está atingindo a mensagem aí. Mas é engraçado, porque um pouco depois, a gente já começou a ver transmissões religiosas na TV, né? Então tinha os missionários lá, né? Como é que era aquele famoso americano, Creuze? Jimmy Swaggart. Eu acho que é antes do Billy Graham até o Jimmy Swaggart, hein? Tinha aquele... Mais ou menos, eles eram contemporâneos. Gente, aquele ginásio enorme, o Jimmy Swaggart lá e pregando, e milhares de pessoas se convertendo. O Billy Graham veio para cá, para o Brasil, inclusive, pessoas se convertendo. E isso começou a bombar na TV. E de repente a TV começou a ter, já não era tanto do diabo, né? Tinha uma sociedade ali, né? Era do diabo e de Deus também, né? Então a gente começou a perceber que isso foi mudando com o tempo, né? E hoje a gente percebe que a TV é muito usada, né? Por uma galera, né? Talvez hoje, né, nas transmissões gospel, talvez ali se justifique ainda mais a TV ser a caixa do diabo hoje, né? Talvez os programas, né, você assistir lá um Discovery, um History Channel, talvez ali seja mais abençoador para nós do que assistir um programa gospel na TV, né? Infelizmente, isso tem acontecido. Mas é interessante, porque eu fico pensando, será que aqueles irmãos pentecostais, na década de 80, estavam tão errados assim? Será que, no fundo, talvez eles não soubessem dizer o que queriam, mas será que eles não tinham fundo de razão? Quando a gente pensa hoje nas redes sociais e no alcance que a TV e as redes sociais e a internet tomaram, se você é como eu peguei o início da implantação da internet no Brasil, era a internet de escada, via telefone, linha telefônica, então tinha um barulho do fax modem, né? Quando você se conectava, você colocava para conectar e, sei lá, ia lavar roupa, né? Sei lá. Sem máquina, naquela época não tinha máquina, né? Então terminava aquele baldão de roupa, você voltava e ainda estava no finalzinho da conexão lá. Era lento para diabo aquilo ali, né? Mas hoje é muito mais acessível. Então hoje as pessoas, além de ter a TV, que é um meio de transmissão, de comunicação, de conhecimento até em alguns casos, mas hoje você tem, às vezes uma pessoa só, além da TV, ela tem um blog, ela escreve no blog, tá? Além do blog, ela tem um celular, um smartphone, tá? Que ali no smartphone o mundo está acessível à sua mão. Às vezes, além do smartphone, ela tem um iPad, um tablet, que também dá acesso à internet. Então ela anda por aí, em qualquer lugar, ela chega, tem Wi-Fi? Qual é a senha? Chega no restaurante, a senha, né? Chega na escola, a senha. Chega no inglês, a senha. Chega na casa do vizinho, qual que é a senha? Aí o cara vai lá atrás do modem, XF1, 3, 4, 45, aquela senha de quilométrica que nem ele mesmo decora. Mas você corre atrás da senha para estar conectado a todo momento. Tá? Pessoas, além disso, elas têm a internet em casa, também têm no trabalho. Onde vão? Na igreja. Qual é a senha mesmo do Wi-Fi da igreja? Ela tem TV a cabo, ela tem videogame, ela tem Blu-ray. Ainda tem Blu-ray? Alguns ainda tem aí, né? Eu tenho DVD ainda. DVD não tenho DVD. Tenho DVD.
Um DVD ainda, é antes do Blu-ray ainda, né? Eu tô antiquário aí, né? Você tem, além disso, você tem o Netflix para assistir filmes. Né? Então você tem várias ferramentas. Você recebe e-mail, você tem um pacote de mensagem limitada que você não usa para nada no seu celular. Tá lá, é o pacote limitado de SMS. Além disso, você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem Tinder, você tem tudo no celular. Você tem um monte de aplicativo, não deveria de ter, né? Você tem um monte de aplicativo, é a possibilidade, né? Você tem acessível, desculpa, eu me expressei mal. Você tem vários aplicativos no seu celular que te conectam ao mundo. E a todo momento o bichinho está tremendo no teu bolso. Então chega uma mensagem, opa, se você é um daqueles mais ansiosos, você vai lá, abre, deixa eu fazer minha senha aqui para você não ver, né? Aí você abre lá, sei lá, você acessa o Facebook, né? Aí você entrou no Facebook, aí tá lá as tuas mensagens. Pô, tem algumas curtidas, alguma coisa não. Então você faz assim, ó, para baixo, para ele atualizar. Não é isso? Eu estou errado, só eu que faço isso? Aí depois que você lê todas as mensagens, você vai lá, lê a primeira, o cara curtiu, o cara tá fazendo a mensagem ao vivo, o meu amigo lá do culto da igreja dele, ó. Tá lá. Aí você fecha, você assiste, você viu, aí você vai na outra, aí você vê. Quando todas estão branquinhas, aí você faz assim, para baixo, para atualizar, para ver se tem alguma. Você faz isso aí? Alguns fazem, outros não. Não? Porque muitas vezes você está ansioso pensando se há alguma curtida, se alguém comentou a mensagem que você postou, alguma coisa nesse sentido. E aí você, com todo esse bando de tecnologia e aplicativos, é possível que você se torne um escravo dessas ferramentas. Talvez você entre ali no WhatsApp e aí tem duas bolinhas. Tem uma bolinha com o número 2. Aí você fala assim, será que é minha esposa mandando para mim? Porque se eu demorar para ler, o bicho pega, né? E aí você entra, você clica lá para eliminar a bolinha. Aí você fecha o celular, daqui a pouco tem mais duas bolinhas lá. E você fica nessa neura de ter que apertar para eliminar aquelas desgraçadas daquelas bolinhas. Né? Aos poucos o aplicativo vai te escravizando de um jeito maluco. E o pior, tem gente que abre o WhatsApp e aí quando você abre a mensagem, aparece 2 azulzinhos pro cara lá. O cara viu que você leu. Vai dar 3 minutos, o cara mandou uma mensagem. Por que você não respondeu? Eu vi que você leu. E aí acontece uma outra coisa mais maluca. Você, com raiva de ser incomodado dessa forma, você tira lá a percepção da pessoa, ver que você leu a mensagem. Gente, olha como a gente está escravo disso daqui. Você preocupado da pessoa reclamar com você de que você leu e não respondeu, então se você se omite lá, se oculta para que ela não veja que você leu. Aí a pessoa que te manda a mensagem, ela vê lá tudo branquinho dos teus setinhas, e você conversando com ela há mó tempão, e ela fica na neura também. Que droga, por que essa pessoa tirou isso? Eu não consigo ver se ela leu as minhas mensagens. Talvez você não chegou nesse nível ainda, mas ele quer te levar por esse nível aí. O chocolatinho do capeta. O tabletzinho do capeta. Versão atualizada e corrigida, né? Ele quer te levar por esse caminho. Aí você fala assim, não, mas eu não vou cair nesse caminho. Vai cair. Vai cair. Sabe por quê? Porque naturalmente ele vai te conduzindo. E a gente vai perceber já já. Eu vou trazer aqui, eu vou trazer o padrãozinho para você identificar se você está nessa neura ou não. Você pode pensar que não está, mas eu vou trazer algumas especificações importantes aqui para você. Antes disso, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Você lembra de algumas dessas brincadeiras aí, não? Então tá lá, pulando corda, rolemã, manamula que chama aqui, é? Mãe da mula? Pula-cela? Jesus, é cada regionalismo aí.
Mãe da mula, eu... Aí pula e fala, mãe da mula, é isso? Jesus. Cabo de força. Quem nunca brincou de cabo de força, gente? Olha lá. Cabo de guerra em alguns lugares aí. Peão. Dos mais jovens aí, quem tem menos de 20 anos. Quem já brincou de peão? Quem soltou peão? Opa! Menos de 20. Menos de 20, gente. 20 anos de idade. Quem tem menos já jogou peão? O Júlio já. O Azaf já jogou. Mais alguém não? Quem tem menos de 20 e nunca jogou peão aí? Olha, esse aqui, ó, aquele do elástico. Você lembra aquele do elástico? Que você fazia assim no elástico, aí a pessoa ia lá, tirava e pá! Eu joguei, eu brinquei disso aí. A outra ia lá, tirava, daqui a pouco tava um emaranhado que você não conseguia mais, né? Tá lá. Tinha o do elástico das pernas também, que as meninas brincavam, né? E aí a outra pulava no meio e pulava em cima assim. Lembra disso aí? Esse aqui é o esconde-esconde, teve pega-pega. Isso aqui, já entrou em cima de um pneu e o cara te jogou na ribanceira? Esse aí, vem cá, entra aqui, tem uma brincadeira mó legal, senta aqui dentro, você vai curtir. O cara entra, empurrava o cara ia na ladeira abaixo lá. Amarelinha, né? Puxa, tudo parecia mais leve e menos pressionado naquela época, né? Puxa, como era saudável tudo isso. Não existia esse negócio de bullying. Bullying. Naquela época, ô careca. Referência. Ô gordinho. Ô gordinho. Ô quatro olhos. Não era assim? Ô quatro olhos. Ô sei lá. Ô Maisena. Meu apelido era Maisena porque eu era brancão e eu só andava com a minha galera, era tudo negão, né? Aí era Maisena meu apelido. Ô Maisena. Hoje você chama de maisena, é bullying, né? Ô negão, ô azulão, né? Azulão, chega aí. Naquela época tinha isso, hoje, né? Talvez naquela época fosse um pouquinho menos pressionado, né? Quem sabe. Mas quais são as ameaças reais desse vício? Primeiro deles, claro, o vício, né? Você consegue passar um dia sem Facebook? Quem consegue aqui? Levanta a mão. Vocês estão no primeiro estágio, né? Agora abaixa. Quem não consegue passar um dia sem olhar o Facebook? Quem não consegue, que eu digo é assim, ó, quem não passa, tá? Só para te ajudar, para você não achar que você está neurótico. Quem não passa um dia sem olhar o Facebook aqui? Vai lá, honestamente. Tem alguns irmãos adictos aí, amém? Pode baixar. Muito bem. Agora... Quem não consegue passar uma tarde, um período do dia sem olhar o celular? Levanta a mão. Vai lá, gente, na honesta, vai. Quem não passa um período do dia sem olhar o celular? Porque às vezes você trabalha com o celular, é ferramenta. Eu, por exemplo, tenho que ficar olhando toda hora. Culpa de vocês. Levantou? Não, baixa agora. Quem consegue ficar uma semana sem olhar o celular? Opa, irmão, eu tenho um irmão ali, muito bem, parabéns, continue assim. Júlio, consegue também, Júlio? Uma semana? Ô Nemuel, fiscaliza aí, depois você me fala, hein? Hoje vai dar pano pra manga isso aqui, hein, mano? Tá bom. Quem consegue resistir àquela postagem que você faz no Face e fala, essa vai bombar, essa vai causar. Quem consegue resistir e ficar o dia inteiro sem olhar se alguém curtiu, levanta a mão. Tá vendo, mano? Aí eu apelei, né? Eu apelei. Então, tá vendo? Eu tô tentando conduzir vocês, pra vocês entenderem que vocês não são estão tão legais assim quanto vocês imaginam, tá bom? Segundo perigo. A ameaça da assédia é uma palavra que está relacionada com apatia, tá? Então, é quando surge uma indiferença ou um esquecimento espiritual. Ou seja, o envolvimento com a tecnologia pode gerar uma apatia para relacionamentos. E com Deus, inclusive. Então, vou te dar um exemplo. Você está tão acostumado com esse imediatismo, que toque, vai, rapidinho, parece a seleção argentina, né? Toca e me voe, né? Nem tanto mais, né? Mas essa correria, você transfere isso
para os outros momentos também. Veja, depois você vai ver uma estatística, quanto tempo você gasta com o celular mais ou menos, você vai ter uma ideia disso. Quando você se acostuma com essa vida de agilidade que nós vivemos hoje, que você vai perceber que tem coisas boas disso também, mas eu quero trazer para essa ideia do que é ruim, para que você entenda que você pode dar uma reduzida para ter uma qualidade espiritual melhor, tá bom? Então pense que no momento que você vai ter um relacionamento com teu irmão, você é tão imediatista, e essa coisa de internet é tão falsa, né? Você não coloca lá, hoje estou na deprê, aqui, tira uma foto, hoje não estou legal. Né? Ninguém faz isso. Hoje aqui com o meu cabelo descabelado, acabei de acordar as meninas, acabei de acordar, aí tira a foto, posta lá, eu aqui com o meu cabelo... Hã? No make, no filter, né? Tira lá, é difícil isso acontecer. Por quê? Porque na internet a gente quer transmitir algo legal. A gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas curtam, comentem, né? Então você está lá no momento... Tem gente que é super autoestima lá elevada, né? Então a pessoa ela acha que ela é realmente o último última bolacha negresco do pacote, né? Então ela vai lá, tira a foto e parece que a vida dela é incrível. De manhã aparece lá ela indo para academia, aquele sorriso lindo, bombando e tal. À tarde o cara posta lá... aqui no meu trabalho, feliz da vida. Ele vai num lugar bem legal da empresa, tira foto, porque a empresa tem que parecer que é maior do que é, assim, é status isso, né? Aí ele tira uma foto na rua, né? E aí lá atrás tem um baita carrão, mas não é dele, ele só tá usando, ele não está dizendo que é dele, né? Ele não está mentindo, ele só está tirando uma foto. Então ele está lá no bairro X, passou pelo bairro, tira uma foto daquele bairro e posta aqui chegando na minha casa. Quer dizer, faltam umas 2 quilômetros para a casa dele ainda. Mas ele tira, estou chegando na minha casa. O cara está no fim de semana na casa do amigo, aí tem uma baita piscina, ele tira a foto, está curtindo o final de semana. Mas não é dele a piscina, está na casa do amigo. Ele não mentiu, ele não falou que é dele, ele só postou lá. Então a gente vai criando esse personagem na internet, e aí quando a gente chega no relacionamento pessoal com as pessoas, a gente não tem tanta paciência, porque a gente quer aquele imediatismo daquela vida fugaz que a gente cria no Facebook. A gente faz isso com Deus também. Então o problema não é resolvido no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, então a gente começa a ficar indiferente, cria uma apatia espiritual. É muito difícil ser espiritual desse jeito. Vou me entregar logo para o pecado. Hoje eu não estou legal, hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu não estou legal, não vou na escola dominical. Hoje, sei lá, você vai inventando coisas porque isso está te influenciando de alguma forma. É claro que eu não estou reduzindo aqui, não estou sendo reducionista, dizendo que todos os problemas teus têm a ver com o teu acesso à internet. Você vai perceber que tem gente que nunca acessou a internet e vai ter problemas naquela área igual você tem. Mas eu quero abrir esse alerta para a gente entender como funciona o nosso coração. Uma outra ameaça é o perigo de nunca estarmos só. Sabe essa falsa impressão de que eu estou conversando com as pessoas ali online e eu, de verdade, não me sinto só. Tá? O livro, ele traz um exemplo, é bem legal o exemplo que ele usa, ele é criativo nesse sentido. Ele fala que é como se você estivesse num salão, numa festa, sei lá o quê, e aquele salão está cheio de pessoas. Imagina você numa festa, num salão, onde você não tem onde se sentar, está todo mundo de pé, toda hora as pessoas se esbarram, toda hora vem alguém e te toca e fala, pô, lembra daquilo, e aquele som alto, e aquela pessoal dançando, e a comida chegando, e aquela festa, exemplo, uma festa de casamento, aquela alegria, todo mundo se divertindo, e uma hora chega uma pessoa para falar com você, outra hora vem a outra e tal, e ele vai usando esse exemplo para dizer... Aquilo vai te incomodando aos poucos. Tem uma hora que você diz assim, puxa, estou cansado, quero ir embora. Mas ao mesmo tempo está tão legal, aquelas pessoas te cutucando e te incomodando a todo momento. Aquilo é legal, mas ao mesmo tempo está te incomodando. Ao mesmo tempo que você não consegue sair daquele lugar, ao mesmo tempo te incomoda ficar ali. Ele faz essa comparação para dizer acerca da escravidão com a internet.
é cansativo. Às vezes você está lá tanto tempo no celular e você para assim, você fala, nossa cara, por que eu estou tanto tempo aqui? Te dá até uma tristeza, uma sensação de falta de saciar alguma coisa. Me parece que naquele momento você está tentando alimentar algo que aquilo não alimenta, entende? E aos pouquinhos você vai se frustrando, tem uma hora que você larga lá e você fica meio, que droga isso, né? Você não consegue entender porque acabaram os likes, acabaram as postagens, você acabou de ler tudo aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo não supriu alguma coisa, está faltando alguma coisa ainda. Então o teu vício te faz pegar de novo naquilo, acessar porque por um momento faltou algo, você sentiu um vazio ali e você volta para a internet para suprir aquela necessidade, né? Não sei se isso está acontecendo com você. Talvez seja importante você pensar nesses 3 perigos e logo a gente caminhar um pouquinho mais para a gente entender o nosso coração. Desculpe aí, eu usei algumas fontes que não deram certo, cor inclusive, eu vou ler para vocês. Esse trecho aqui do livro do Kevin, ele diz assim: se a ocupação digital é inimiga da profundidade, então estamos fadados a ficar presos no lodo raso, desde que nunca estejamos a sós. Então, isso é viciante, isso não supre uma necessidade que o meu coração está tendo, mas eu estou tão disposto a ficar preso nisso, que isso me evita ir além na minha vida cristã. Imagina assim, naquela época era a TV, a caixa do diabo, que ocupava tanto a nossa mente e o nosso tempo. Hoje em dia a TV é docinho, gente. Quanto tempo a gente gasta com isso daqui? Claro que muitos aqui eu tenho certeza que usam para o trabalho, é inevitável ficar sem isso aqui hoje. Mas quando a gente usa para o lazer, a gente perde muito tempo com isso daqui. O tempo que a gente poderia estar lendo a palavra, o tempo que a gente podia estar orando, o dia que a gente podia estar conversando com as pessoas. Alguém diz que o celular, não o celular, é claro, o smartphone, não o smartphone, é claro, mas diz assim, que ele aproxima as pessoas que estão distantes e afastam as pessoas que estão perto. Então, é uma baita de uma ferramenta. Hoje eu conversei com meu amigo Alexandre, pastor, ele ligou para você, Creuze? Não? Ele ligou, mas não atendeu. Ele queria conversar comigo, ele está lá em Itaí, semana que vem a gente vai para lá, né? Ele conversou comigo lá de Itaí, poxa, aproxima quem está longe. Mas aí muitas vezes a gente vai lá para comer uma pizza na pizzaria, estamos sentados na mesa, e aí está lá o Márcio José no celular, está balançando a cabeça aí, ó, acusador. Deus já falou comigo já, me ajuda aí. Está lá no celular, fazendo um aconselhamento, o irmão julgando, a brincadeira, tá nada. Estou lá no celular vendo o resultado do jogo, sei lá o que e tal. Um momento que ali você está junto com as pessoas, olhar no olho, conversar. Tá um momento que você vai deitar na cama, conversar com a minha esposa, ela está me olhando ali, eu quero ver se você vai falar disso. Aí você entra lá no celular e fica aquele tempinho ali no celular, ao invés de estar conversando, assistindo um programa, né? Você vê como a gente faz e não percebe? Eu tenho um vídeo para mostrar para você, eu acho que ele tem 6 ou 7 minutos, para a gente fechar essa ideia do que a gente está falando, depois a gente vai avançar nesse sentido, tá bom? Eu acho que está aí, ó, só apertar o play. Cadê? É o próximo slide, mano. Se você mandar para mim aqui, eu passo, aí você só dá o OK, o Enter aí. Não está funcionando não. Será que é a bateria aqui? Joga ele para cá de novo. Ei, garoto. Aperta o Enter aí agora e solta o som. Tem som aí? Não? Não foi?
Vou fazer o seguinte, ó. Eu baixei o vídeo e coloquei aqui nesse pendrive. Talvez você tenha que espetar o pendrive no computador para ele poder puxar o link, tá? Veja aí, você consegue. O vídeo tá aí, tá solto no pendrive. Enquanto isso eu vou dar algumas... Conseguiu? Aê, garoto. Manda bala agora. Apaga aí, Creuza, um aqui para ficar mais fácil, por favor. Enxergar. Ah, é? Ó. Desacostumou. Aí, manda lá. Solta o som, DJ. A discussão sobre as drogas se tornou muito presente no cotidiano das pessoas. Existe uma tentativa de conscientização de que o álcool e o cigarro também são drogas perigosas, como aquelas mais pesadas que tanto condenamos. Mas existe um vício tão perigoso quanto que podemos estar deixando passar despercebido. Segundo o dicionário, droga é uma substância que causa alucinações e pode levar à dependência física ou psicológica, narcótico, entorpecente. E tão importante quanto a discussão em geral sobre as drogas é também entender o que leva um indivíduo a usá-las, mesmo tendo total conhecimento dos danos que ela estará causando sobre si e quem estiver à sua volta. Em um mundo cada vez mais agressivo, no qual as pessoas estão gastando a maior parte do seu tempo para poder apenas sobreviver e se sustentar, com cada vez mais responsabilidades e riscos, é comum o desejo de mudar, de ir embora, se livrar dessa realidade a qualquer custo. A angústia, a solidão, o sentimento de impotência sobre a própria vida. E como a maioria de nós não tem os meios ou a coragem para realizar essa mudança, o mais fácil é se entorpecer. No dicionário, torpor significa sentimento de mal-estar, caracterizado pela diminuição da sensibilidade do movimento. Entorpecimento, estupor, insensibilidade. Isso aí, insensibilidade. É mais fácil ver o mundo cair à sua volta quando você não se importa com ele. O ser humano não consegue mais lidar com a realidade que criou. Injustiças, violência, o mundo criado pelo homem parece ter se tornado hostil a ele próprio. Mas para ser sincero, esse sentimento não é exclusividade do homem pós-moderno. E o uso de drogas também não. Existem documentações do uso de entorpecentes pelo ser humano que datam milhares de anos atrás. Pois a procura por algo que nos tire da nossa própria realidade é recorrente. Sempre buscamos a criação de coisas que nos forneçam prazeres constantes e que tornem a convivência com o mundo e consigo mesmo mais fáceis. Mas o que o homem antigo não tinha era a internet e tudo que surgiu junto com ela. Quantas vezes você já pegou no seu celular hoje? Talvez muita gente aqui não use drogas pesadas e beba álcool só de vez em quando. Mas a probabilidade beira aos 100% de que todos estejam com um smartphone nas mãos agora. Quem nunca teve aquela sensação de perder o tempo quando está passeando na timeline do Facebook? E quantos não tomam para si a realidade vista no Instagram de gente bonita e sorridente? É um mundo mais fácil de se lidar, um mundo que temos mais controle. E mesmo que seja mentiroso, não importa. Não queremos a verdade, não suportamos a verdade. Quando você era criança, se seus pais disseram para você que poderia ser o que quisesse quando crescer, eles mentiram. Pois se hoje você é adulto e já aprendeu que no mundo real não podemos ser o que queremos, passamos a vida em busca de ser apenas. Mas, insatisfeito com isso, o ser humano criou a mais poderosa e influente droga, o mundo virtual. Podemos ser quem quisermos no Facebook. Podemos ser felizes o tempo inteiro, pelo menos aparentar isso para os outros. Podemos ser um forte guerreiro lutando contra dragões, ser um pirata em aventuras, ou um soldado corajoso, explodir coisas, matar qualquer um sem consequência. No mundo virtual podemos sim ser o que quisermos. Então é comum, quando estarmos tristes, angustiados ou simplesmente entediados, nos conectarmos a algo no meio virtual.
Vamos condicionando nossa existência a esse mundo de fantasia e não queremos mais sair. E é aí que começa o problema. Vamos nos viciando, negligenciando a vida real, deixando para trás oportunidades e as pessoas que gostamos. A vida real vai deixando de existir, pois nos aceitamos mais como aquele eu virtual e damos todo o nosso tempo a ele. Um vício que nos atrapalha em tudo, tira nossa atenção e nos perturba. A todo instante temos que olhar o celular e ver se existem notificações. E essa sensação fica na nossa mente e não sai até ligarmos. E 40 segundos depois temos que olhar de novo. É um vício que nos escraviza. Tente passar umas horas longe do smartphone ou do computador. Tente não pensar neles, é impossível. A ansiedade toma conta e algumas pessoas realmente vão ter um ataque de nervos. Aposto que você nunca pensou que na maioria das vezes que você usa o smartphone é o mesmo que usar uma droga. Não usa por necessidade do cotidiano, mas sim para alimentar um vício. Entrar no Facebook nesses casos se equipara a acender um cigarro para saciar o vício do tabaco. O celular é a primeira coisa que você olha no seu dia e a última antes de ir dormir. É a escolha de cada um o que faz da própria vida. E escolher viver em um mundo inexistente também é pessoal de cada um. Mas a grande maioria de nós desconhece ou não percebe quanto nos afundamos em um vício. E consequentemente perdemos o poder de escolha e nos entregamos. Fugir de si mesmo não é o melhor caminho, pois para onde você for, o seu eu irá junto. E muito do que o mundo pede de nós é besteira, corpo perfeito, riqueza e tantas outras ideias que são apenas obsessões plantadas na sociedade, só para manter a própria máquina social e econômica rodando. E você não precisa fazer parte disso. Buscar sabedoria e equilíbrio emocional já são lutas decentes e desafiadoras para nossas vidas. Encare de frente quem você é de verdade. Não tenha medo, aceite a sua realidade e a partir daí podemos nos situar de onde estamos e o que queremos, podendo caminhar com mais segurança pelo mundo imposto a nós. Muito bem. Não fique em crise ainda, calma aí. Daqui a pouco você fica. Existe uma pesquisa, uma empresa de análise de dados que ela fez uma pesquisa. E ela constatou nessa pesquisa que mais de 280 milhões de pessoas são viciadas em smartphones no mundo. O estudo considera usuários viciados aqueles que chegam a que checam os aplicativos mais de 60 vezes por dia. As categorias mais utilizadas por esse público são mensagens instantâneas e redes sociais. Um outro estudo, uma outra empresa, ela fez um estudo e constatou que 71% das pessoas dormem com seu celular do lado. E ligado ainda. O transtorno acontece quando a utilização excessiva começa a atrapalhar atividades do dia a dia e a vida social das pessoas. Isso vai gerar afastamento dos amigos, dos familiares, isolamento progressivo, enfim. Eu vi um vídeo na internet de um jornalista que ele foi fazer uma matéria sobre isso. Então ele foi à casa de algumas famílias e conversar com os jovens que eram viciados em jogos, em games, e ficavam o dia inteiro na internet. O dia inteiro acessando jogos pela internet e jogando. E eles começaram a ter problemas sociais, eles começaram a perder os amigos ou não tê-los. Os amigos que eles faziam eram pessoas virtuais. Então o cara está jogando na internet com o fone e o microfone, ele conhece várias pessoas, mas nunca viu. Não sabe qual é a idade, não sabe se a pessoa é quem ela é mesmo, não sabe se ela tem a idade que ela tem mesmo, não sabe se ela é do sexo que ela está dizendo que é mesmo. E os amigos da escola se afastaram, a pessoa não quer ir mais para a escola, a pessoa chegou num nível de comportamento, assim, de pensamento sobre a vida, que ela perdeu o prazer pela vida real. Ela só consegue ser alguém na vida da internet, nas redes sociais. Pessoalmente ela não consegue ser alguém. Uma vez o Cruz falou um negócio e é bem interessante mesmo. Ele falou assim, cara, a gente estava conversando sobre pré-adolescentes, adolescentes, falou, pensa no fulano de tal.
Eu falei, sim. Falou assim, fulano de tal tem uma dificuldade de se comunicar com a gente. Tem? Tem. Pô, quase não fala na igreja, quase não tem amigo. É verdade. Cara, outro dia eu puxei um papo com ele na internet, impressionante como o menino desenvolveu a conversa. Não lembro se era menino ou menina. Impressionante como desenvolveu a conversa. Por quê? Porque na rede social ou pela internet, você não está enfrentando a outra olho no olho. Né? E parece que essas gerações de hoje, elas são tão frágeis e tão despreparadas para a vida, que ela não consegue falar com alguém olhando no olho. Ela não consegue ter contato com as pessoas. Dizem as estatísticas que os novos jovens, essa nova molecada, essas novas gerações, essas gerações recentes, que já são jovens, hoje adolescentes, são pessoas que são desinteressadas, por exemplo, pela sexualidade. São pessoas que não querem sexualidade, não querem. Tem muitos jovens hoje, casados, que não gostam de ter relação sexual com a sua esposa ou com o seu marido. Não gostam. Não gostam. São pessoas desinteressadas que já são reflexo desse desequilíbrio. Desse desequilíbrio entre uma vida virtual e uma vida social. Socialmente, no relacionamento com as outras pessoas, ela é incompetente para estabelecer relacionamentos. Né? E isso é algo sério que tem acontecido nos nossos dias. Algo que nos preocupa. O especialista explica que há 8 critérios para identificar que há algo errado. Vamos lá. Vamos para os critérios. A gente vai chegar no nosso texto já já. Põe aí para mim. Os 8 critérios que são que explicam, né, que nos ajudam a identificar que algo está errado. Colocou aí? Ah, tá naquela telinha lá. Então vamos lá. Era antes. Cadê? Não está aí? Não mexe não, ô Caio, senão eu não consigo aqui, ó. Aê, garoto. Primeiro critério. Foi? Põe pra mim aí, por favor. Aê, garoto. Primeiros sinais, tá aí. O primeiro deles é pensar o tempo inteiro em estar conectado. Saiu sem o celular, não tem internet? Você está pensando aí, puxa, preciso achar uma internet. Primeiro sinal de que você está viciado nela. Se não for por necessidade, aí eu preciso acessar aqui o Waze para ver qual é o caminho e tal. Não, eu preciso para ver as minhas mensagens. Se alguém mandou uma mensagem para mim. Primeiro sinal. Segundo sinal, sentir necessidade de aumentar o tempo de uso para obter o mesmo prazer. Bom, eu fico 1 hora. Bom, agora não é o suficiente. Eu preciso ficar 3 horas. Porque 1 hora já é pouco para mim. Eu tenho a necessidade de estender esse tempo. Terceiro, tentar parar de usar a internet e não conseguir. Não, agora nós vamos para um fim de semana na casa do fulano. Não, eu não vou usar celular. Aí você chega lá, a primeira coisa que você pensa é, caramba, e o Facebook, hein? Podia tirar uma foto aqui agora e postar lá para receber uns likes, né? Ou será que minha mãe mandou uma mensagem, está preocupada comigo, eu preciso acessar? Bom, vai identificando aí. Quarto, sentir irritação e ansiedade durante o tempo que não pode entrar na internet. Você está sem internet? O celular quebrou, você está numa fazenda lá e lá não tem acesso à internet, você começa a ficar irascível, começa a ficar ansioso e tal, pode ser um sinal, hein? Quinto, mudar o humor quando entra em contato com a tecnologia. Muda de humor? Quando entra em contato com a tecnologia, você dá uma acalmada, estava nervoso, entrou lá, acessou, baixou a poeira, fez uma busca no Google, assistiu uns vídeos no YouTube, assistiu aquele teu youtuber favorito, deu uma acalmada, deu uma melhorada, pode ser algum sinal. 6, perder a noção de tempo que fica conectado e não conseguir sair. Você vai lá, vou só dar uma olhadinha, 5 horas ficou lá.
7, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. Teu chefe já chegou lá e falou assim, preciso conversar contigo, cara. Tenho percebido aí, cara, você tá muito na internet, cara. Tua produção tá diminuindo. Já recebeu isso? A tua mãe falou assim, filho, você está acessando muito a internet, cara. Tá na hora de dar uma diminuída aí. A tua esposa falou para você, sai da internet, larga o celular. Pode ser um sinal. O seu marido falou, sai da internet aí, o feijão tá queimando. Pode ser um sinal. 8, aí já é o nível, hard, mentir para as pessoas sobre o tempo que fica conectado. Cara, você é viciado em internet? Nada. Nem gosto tanto assim de internet. Aí tá lá, tem 8 postagens suas, todo dia tem 8. Nada, nem gasto tanto tempo. A sua mulher assim, você começou às 9 da manhã, são 4 horas da tarde, você não parou nem para almoçar, ficou ali na mesa. Não, que isso, acabei de ligar o celular, paixão. Acabei de pegar no celular, amor. Não, você está desde as 9 da manhã. Não é possível. Sabe a negação? Vai até o fim. Pode ser que sejam sinais dos últimos tempos para você aí, Olha o que diz esse teórico. Para o pesquisador Eduardo Guedes, diretor do Instituto Delete, que trata de dependentes de tecnologia no Rio de Janeiro, o que define a dependência não é o tempo que a pessoa fica conectada, mas o nível de perda de controle. Então pode ser que você fique o dia inteiro lá no celular. O dia inteiro na internet. O foco não é o tempo que você está gastando em si, mas é o que está fazendo você gastar esse tempo. É a falta do controle. O problema está na falta do controle. Porque, por exemplo, eu fico 12 horas, agora eu vou reduzir para 10. Sucesso, hein? Mas o problema não é o tempo que você está lá. O problema é que aquilo já está te controlando. O problema é que a tua ansiedade não é pela quantidade de tempo mais, mas pela realização que aquilo gera no teu coração. Isso pode ser um problema. Alguns outros dividem aí três tipos de usuários, Olha lá, o consciente, que é aquele que diz pode usar pouco, moderadamente ou muito, mas o virtual não atrapalha o real. O abusivo, que usa muito e o virtual atrapalha o real. E o abusivo dependente, que além de o virtual atrapalhar o real, existe um nível de perda de controle. Será que você está em um desses níveis aí? Ou não? Para a gente entrar no nosso texto, como é que você sabe se você está perdendo o controle ou não? Primeira coisa, a gente já falou um pouco, excitação e segurança que aquilo te gera, tolerância, a relevância que aquilo tem para você, a abstinência que você sente, que é a necessidade, a falta daquilo, e os conflitos na vida real que aquilo gera. Dizem os especialistas que numa conversa normal, você fala de você 30% do tempo. Então, você está conversando aqui com alguém, 30% do tempo daquela conversa eu estou falando sobre mim, mesmo que seja indiretamente. Diz um teórico aí, famoso, que o que Pedro fala sobre Paulo tem mais a ver com Pedro do que com Paulo. É uma frase famosa aí, Então, o que ele está querendo dizer, o que eu digo sobre a Cíntia, tem mais a ver comigo mesmo do que com ela. A Bíblia vai falar sobre isso, Que nós, na verdade, as nossas queixas têm a ver com os nossos próprios delitos e pecados, Numa rede social como o Facebook, você fala de si em torno de 90% do tempo. É estatística. E, ao mesmo tempo, você tem um feedback instantâneo disso, Porque alguém comenta, alguém curte, o teórico vai dizer. Os especialistas ressaltam que não há problema em ter prazer com a internet. O que não pode é substituir o real pelo virtual.
espiritual. Quero ler um texto com você. Abre aí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É apenas esse versículo aqui. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Segunda de Pedro é um texto muito legal, escrito pelo apóstolo Pedro, e um dos alertas, o principal alerta dele, a principal intenção, uma das principais intenções de Pedro nessa carta é alertar acerca dos judaizantes, dos falsos profetas, dos falsos mestres em especial, porque eles estavam dentro da igreja, isso é corriqueiro, todos os escritores, praticamente todas as cartas falam sobre isso, sobre judaizantes, não só judaizantes, mas de falsos mestres que estão ensinando uma falsa doutrina, que muitas vezes era travestida, não era algo tão radical quanto pregar o amor a Satanás, mas eles pregavam algo parecido com o evangelho. Você vai ver isso em João, quando ele fala sobre o gnosticismo, Você vai ver em outras passagens, o próprio Paulo condenando a prática da pregação de uma mensagem que não é a mensagem dos apóstolos, nem a mensagem de Jesus. Capítulo 2, ele começa falando ali, no primeiro versículo: surgirão falsos mestres entre vocês, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre. Lá no versículo 2, final do 2, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Versículo 4, Deus não poupou nem os anjos. Versículo 5, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé. Versículo 6, mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza. Versículo 10, ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Versículo 12, os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nasce para apanhar e morrer. Versículo 13, praticam o mal e receberão o mal como recompensa, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. 14, cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Versículo 15. Desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Versículo 17, eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. 18, com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. E aí ele entra no nosso versículo: prometem liberdade para aqueles que eles próprios são escravos da corrupção, mas eles são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que controla. Versículo 20, ele complementa essa ideia: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. No versículo 22, ele termina esse capítulo dizendo: neles se confirmam os provérbios, o cão volta a seu próprio vômito,
e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Incrível esse texto, né? Poderíamos ficar mais umas 3 horas aqui falando dele. Mas eu quero ir para o ponto, quero ir para o foco do que a gente está falando aqui. Ele está dizendo que os falsos mestres, os falsos profetas, e não só a personificação deles, a ideia que eles transmitem, conduzem os crentes para o erro. Tá? E perceba que eles oferecem algo que eles mesmos não têm. Eles oferecem algo que eles não podem dar. Eles oferecem uma liberdade que eles não têm, porque eles são escravos dos seus próprios desejos, dos seus próprios desvios, da sua própria conduta de transformar a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, a verdade do Evangelho, naquilo que eles querem, para satisfazer os seus próprios desejos. Eles andam numa escuridão, eles procuram as pessoas para oferecer luz, trazendo para a sua escuridão. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, cada um é escravo daquilo que o próprio controla. Esse desejo de controlar, esse desejo de perverter, esse desejo de ser o senhor do conhecimento, de não se rebaixar a quem é Jesus e quem é a verdade do Evangelho, essa falta de humildade, de reconhecer, estávamos errados, porque Ele é o Messias, Ele ressuscitou de verdade. Se você lembrar, o texto que mostra quando aqueles soldados correm para o líder dos judeus para dizer que Jesus não estava mais lá no sepulcro, o texto diz que eles molharam a mão dos soldados e falaram, vai, não conta isso para ninguém, deixa que eu vou livrar vocês da morte. E o final do texto termina dizendo assim, até hoje essa mentira dos judeus perdura. Até hoje, aquele jeitinho que aquele líder do judeu deu para que a verdade não fosse exposta acerca da ressurreição de Jesus, até hoje perdura aquela mentira. Muitas pessoas, claro, hoje no período que foi escrito, mas a gente consegue confirmar que até hoje, não só para os judeus, mas muitas pessoas colocam em dúvida a divindade de Jesus por tabela. Bom, se eu creio que Jesus realmente é o Messias e ressuscitou, cara, isso é incrível, isso é transformador, porque todo o resto do Evangelho e tudo aquilo que está na Bíblia converge para isso. Então, se isso é verdade, tudo faz sentido agora. Agora, se isso não é tão verdade assim, funcionalmente, né, é uma história, né? Então, todo o resto se torna uma história também. É livro escrito por homens. Esse contexto nos traz um alerta para isso que a gente está falando, porque a internet, ela veio para facilitar, ela veio para aproximar, ela veio para instruir, ela veio para educar em alguns momentos, ela veio para facilitar a vida, mas ela veio também para distanciar o homem de Deus, tá? E ela faz isso muito bem, transformando você num viciado, tá? Agora, pensa comigo, seria tão bom se nós tivéssemos o costume de usar a internet a favor do Evangelho. Concorda comigo? Então você tem um Facebook, cara, você publica texto, você promove discussão, você promove conhecimento, você promove o Evangelho através daquilo ali. Puxa, isso é uma ferramenta incrível. Você saía na rua para fazer um evangelismo, passava ali umas 200, 300 pessoas, depende do lugar que você está. Quantas pessoas ali ouviam, quantas pessoas entendiam o que você estava falando? Quando você coloca no Facebook algo, quantas milhares de pessoas estão te seguindo ali? Quando você pega ali a tua lista de agenda e você dispara ali no Facebook, no WhatsApp, uma mensagem para alguém, não manda do bom dia só não, tá?
Você quer mandar o bom dia? Tem muita gente que não gosta disso. Mas você manda uma mensagem. Se você mandar uma mensagem para tua família, para os teus amigos, chegou na Páscoa, aí você faz aquele textinho legal resumindo o que é a Páscoa, né? Trazendo uma mensagem, você coloca o teu nome, não fica replicando coisa da internet. Manda um negocinho pessoal com o teu nome, pá. Aí você manda para todo mundo do teu celular ali. Puxa, você alcançou quantas pessoas que estão na tua agenda? É incrível essa ferramenta. Você entra no YouTube, aí você fala assim, ó, puxa, antigamente você falava assim, pastor, eu tenho um problema, eu tenho um pecado. Qual que é o teu pecado? Eu sei lá, eu sou muito fanático com o meu clube de futebol. Já briguei com a minha esposa, já taquei pedra na janela do vizinho, já fechei, o cara estava comemorando, o time dele foi campeão, fechei o carro dele na rua, bateu, foi uma briga, o cara saiu, foi soco para lá, soco para cá. Antigamente você chegava para o pastor e falava, pastor, eu preciso tratar isso, me ajuda. Hoje você tem uma dificuldade, claro, você procura alguém, porque isso é bíblico, você precisa ter um acompanhamento, um discipulado, um aconselhamento, mas você chega no YouTube... Você clica lá, Nicodemos, Augusto Nicodemos, aí põe o tema que você quer. Manda lá. Cara, daqui a pouco aparece um monte de mensagem. Sei lá, qualquer pessoa aí, Creus e Santos. Manda mensagem lá. Creus, eu estou falando dos mais famosos primeiro. Creus e Santos. Aí você manda lá, escravidão, pecado, sei lá. Vai aparecer algum vídeo, porque tem lá no nosso site da igreja e tem no canal do YouTube da igreja também, o PIB Vídeos. Então você vai achar vídeos que falam sobre o que você está querendo estudar. É claro que você não pode fazer isso para artigos, que você vai achar um monte de pangaré lá, falando um monte de bobagem lá. Mas você pode procurar vídeo de pessoas conhecidas, pregações de pessoas conhecidas, pastores conhecidos, e você em casa estudar. Você está lendo lá o livro de Tiago na sua casa, está estudando isso todo dia. Você vai na internet, todo dia você assiste um vídeo sobre a exposição de Tiago. Você vai achar isso sem gastar, gente. Você já paga a internet, você não precisa nem gastar com seminário, sei lá, a não ser que você queira, claro, se especializar aí, é outro nível, vai. Mas se você quiser estar na tua casa, não tem condições de estudar, não tem condições de pagar um seminário, nem tempo para isso, você tem tempo para assistir uns vídeos lá e se aprimorar. Bom, então você pode usar a internet e não ser um escravo dominado dela. Usar isso para o bem, usar isso para se edificar, para crescer. Você pode fazer isso, mas como nós e a nossa herança e o nosso coração sempre faz essas escolhas erradas, a gente transfere para a internet o que a gente faz na vida, não é? Então naquele momento que o Thales Roberto fala, todo dia o pecado vem, cadê o Leandrinho? Ele adora essa música, me chama, mas eu escolho Deus, mentira, escolhe nada, porque todo dia a gente faz a escolha errada. A tendência do nosso coração é fazer isso. Eu estou exagerando, estou levando para o outro extremo, mas a ideia é que nós levamos para a internet aquilo que nós somos, né? Então o irmão pisa no meu calcanhar, não falo mais com ele. Não é isso que a gente faz? A gente começa a misturar as coisas. Traz aquilo que a internet é para o meu relacionamento com o meu irmão, e faz aquilo que eu faço com o meu relacionamento com o meu irmão, eu levo para a internet também, né? Então o irmão pecou comigo, já era, amor. Não, eu perdoo, né? Perdoo. Eu amo o irmão, mas não frequenta a minha casa, eu não frequento a casa dele. Pô, não perdoou. Não perdoou. Hã? Não, ainda vai no Face lá e fala assim, ó, escreve lá assim, ó, Deus vai pesar a mão. Glória a Deus, aleluia. Hã? Porque você não consegue nem enxergar que você também é parte daquilo ali. Né? O texto está falando para os leitores de Pedro, que é uma carta, epístola geral para várias pessoas, várias igrejas, vários destinatários. Bom, ele está dizendo o seguinte: existe um problema que está dentro da igreja, que está próximo de vocês, que é o falso ensino. Claro que a gente não está falando de um ensino diretamente. A internet não prega um falso evangelho, mas também prega um falso evangelho e te ensina a viver também um falso evangelho. Depende como você vai usar essa ferramenta. É difícil conviver com essa liberdade
Esse aqui é eu coloquei para ilustrar. Não sei se você conhece. Não sei se você conhece. Não sei se você conhece esse estreito aí. Esse estreito aqui, ó, essa profundidade aqui, ela acontece no mar. Ele chama de Mariana. Hã? Como? Fossas Marianas, obrigado. Essa fossa mariana aqui, ó, é o lugar mais profundo que tem debaixo d'água. 6.500 metros mais baixo que isso aqui. Tá? E algumas pessoas já expedicionaram, chegaram no mais profundo disso, porque se especializaram, usaram o equipamento ideal, né? Fizeram todo um trabalho de mergulho, de preparo, de pessoas que são mergulhadores, exploradores, né? Subaquáticos, né? Então eles chegaram ao mais profundo aqui. E o mais interessante disso que eu queria usar é que eles perceberam que em dado momento, de uma dada profundidade, eles não encontraram vida. Eles não encontraram animais e ficaram pensando nisso. Será que a partir daqui para baixo eles vão encontrar? E aí eles foram cada vez mais fundo e alguns chegaram lá embaixo. Um deles foi até o que descobriu o Titanic, né? Um dos exploradores que encontrou o Titanic foi um deles. Não foi o primeiro, mas foi um deles. E eles descobriram que de determinada profundidade para baixo, eles começaram a encontrar vida, e uma vida assim absurda. Espécies que eles nunca haviam encontrado e diversas espécies de vários formatos, de várias cores, de vários modelos, uma fauna nunca vista antes, tá? E de uma beleza incrível. E eles perceberam que parece que lá para baixo há um preparo. Esses animais eles têm uma capacidade específica para viver naquela profundidade, para se alimentarem, para se reproduzirem, né? E eu usei essa figura para entender, para ilustrar um pouquinho que no relacionamento com Deus, às vezes isso acontece. Porque a gente chega em determinada posição da nossa profundidade, do nosso processo de santificação, de conhecimento de Deus, parece que algo parou, estagnou, né? E eu queria transmitir essa ideia, que há um momento em que a gente precisa descer um pouquinho mais, né? Talvez você chegou na tua vida cristã a um momento em que você está confortável com a religiosidade. E eu estou usando religiosidade naquele sentido saudável, né? Então você conhece um pouco da Bíblia, você até consegue ensinar os teus filhos, você faz um culto no lar, né? Você ensina a tua esposa lá os textos que ela tem em dúvida, você vem em escola dominical, você está no grupo pequeno, você até participa de alguns ministérios na igreja. Então tua vida está bacana, né? Mas parece que estagnou naquele momento. Aí você fica meio, sabe, não é tão atrativo assim esse convívio cristão, não é tão atrativo mais esse ambiente da igreja. Eu já não me motivo tanto mais para vir participar de uma reforma. Eu já não me motivo tanto mais para ouvir uma mensagem. Eu já acho que passou de 30 minutos, já está muito cansativo. Eu já não me motivo mais participar de um ministério e ajudar. Deixa para os mais jovens, eu já não tenho mais idade para isso. Já fiz muito, já trabalhei muito. Parece que a tua vida entrou ali no marasmo, né? Você não olha para o lado, você já não vê espécies mais, você não já vê nenhum animalzinho, tá aquela solidão ali no meio do mar, tá meio que nem o John Travolta, né? Aí você pensa assim, não, eu vou voltar para a superfície, eu não consigo ir mais profundo, tá? E aí as pessoas te indicam, olha, tem algumas ferramentas bacanas, né? Você consegue acessar aí do teu celular, entrar no Facebook, entrar no YouTube, você consegue acessar sites, conhecer preletores, conhecer conferências, saber quando que vai acontecer e onde vai acontecer conferências. Você consegue se dedicar e aprender mais e evoluir mais. Você tem ferramentas para isso. A igreja te dá um suporte para que isso aconteça. Um bom ensino, um ensino correto, né?
um ensino que traz fruto para a tua vida, que traz crescimento para a tua vida e para a tua família, mas aí você está ali olhando, há necessidade de um esforço maior para que você vá um pouquinho mais abaixo, que você descubra coisas que você nunca descobriu, que você enxergue beleza na revelação de Deus ao nosso coração que você nunca descobriu, tá? Coisas que vão satisfazer o desejo do coração que você tem desviado para outras coisas, tá? A gente tem falado na escola bíblica dominical sobre a alma na sala lá em cima, e a gente tem percebido lá que muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente atribui ao acaso, a problemas ou às pessoas, até mesmo a doenças, que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com os desejos do teu coração não supridos, que são alimentados dia após dia na tua vida. E que aí chega um momento que você alimentou tanto, que aquilo se tornou um monstro tão grande, que você não consegue mais lidar com ele. Então aí você procura um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um pai de santo, um benzedeira, né? Você vai para um estádio de futebol buscando amenizar essa tristeza, você entra nas redes sociais buscando amenizar essa tristeza, e parece que você entrou num poço sem fundo. Então você está ali, ó. Você não vê mais espécies, você não vê mais sentido, né? Ou você vai mais profundo, ou você conhece mais Deus, ou a tentação que você tem é te levar de volta lá para a superfície, né? Quantas vezes isso acontece na nossa vida, queridos? Esse é um perigo que nós corremos, um perigo que você corre. Por que não está passando aí? Passa para mim aí, dá um toquinho do lado, que eu acho que está acabando a bateria aqui. Passa com a setinha aí, filho, pro lado assim, ó. É a setinha. Passa tudo, por favor. Isso, pode passar. Passa. Aê. Aê, meu amigo. Passa para mim os outros também, por favor. Isso. No profundo com Deus não volta. Aê. Profundo com Deus existe vida. Existe vida. Como mudar? Primeiro deles, suspeite da tecnologia e do processo. Suspeite. A ideia é que você não confie tanto no prazer que aquilo gera para você, entende? Não dependa tanto daquilo ali. Exercite. Chega num sábado que você está de folga, sei lá, vai passear com a sua esposa, ou deixa o celular em casa, vai passar só com ela. Vai exercitar, minha esposa vai me cobrar. Você vai deixar o seu filho, você vai passear com o seu filho, você e o seu filho, homem, fazer trabalho de homem, né? Nós vamos lá construir uma pistinha de Hot Wheels, né? Deixa o celular lá no quarto, deixa lá, põe no mudo ou desliga, sei lá, curte aquele tempo com ele, né? Aproveita aquele tempo com ele. Você vai costurar, você vai fazer tricô com a amiga, vai bater um papo no restaurante, deixa tudo ali dentro da bolsa, né? Vamos tentar exercitar isso, eu prometo para você que eu vou tentar. 2, pense mais e seja mais compreensível com as suas conexões com outros. Ou seja, não só na área virtual, né? Aquela impaciência de receber a resposta no WhatsApp, às vezes a gente faz isso com o outro. Vai, Thalita, vamos, vai, resolve, responde, vai. Calma aí, eu estou pensando. Esse Chico é muito devagar, meu Deus, vai, Chico, vamos, responde, Chico. Às vezes a gente não tem essa paciência, né, de lidar com as diferenças das pessoas, né? Vai, Thales, vamos lá, tem que fazer isso agora, cara, vai, acelera. É verdade que às vezes o Thales é bem devagar, não é o Thales, é o exemplo que eu estou dando, Thales, desculpe. Mas muitas vezes você não é o dono da verdade, né? Ele não precisa ser como você.
Percebe que o que Pedro fala sobre Paulo, fala mais sobre Pedro do que Paulo? Faz sentido isso, né? 3, utilize a tecnologia antiga. Manda uma carta para sua mãe, Arite. 2 coisas boas, né? Não, eu vou falar para o Creuze mandar uma mensagem, uma carta para a sogra, né? Escreve uma carta. Tem 2 coisas boas. Primeiro... Não, eu vou falar da minha sogra. Vai. Eu vou mandar uma carta para minha sogra. Eu não vou me comprometer. Vou mandar uma carta para minha sogra, né? A minha sogra é uma bênção. Minha sogra, eu gosto dela demais, de verdade. É que essa piadinha de sogra é legal, todo mundo ri, né? Mandar uma carta para minha sogra. Primeira coisa, vai demorar para responder, não vai, gente? Porque demora para chegar lá, não é? Segunda coisa, eu vou trabalhar muita coisa no meu coração. Porque eu chego assim, não, eu amo todos vocês. Será que ama mesmo? Mas quando falou, né, as palavras, quando você vai escrever, eu amo todos vocês que estão esperando. Aí você para e fala assim, peraí. Tem o Leandro lá, que... Não, mas é corintiano, beleza, amo. Aquele irmão ali, eu não amo muito não e tal. Você começa a pensar, né? Então, tenta praticar alguma coisa da tecnologia antiga, né? Liga para a pessoa que você está com saudade, ao invés de mandar uma mensagem. Alô, mãe? Tudo bem, mãe? Ô, minha santa. Ei, mãe, te amo, mãe. Que saudade. Para ouvir a voz dela, te ouvir. É legal isso, né? Você utilizar dessa tecnologia antiga para você exercitar o desprender dessa tecnologia nova, né? Tem tantos outros exemplos que a gente podia dar. Imponha limites. Tranquilo, né? Saiba qual é o limite, até onde isso está sendo saudável para mim, para minha família. 5, faça com que nossa tecnologia, nossa teologia cristã, tenha influência sobre esses perigos da era digital, né? Então, usar com sabedoria, né? A sabedoria que vem da palavra de Deus, né? O conhecimento que da palavra de Deus me dá sabedoria para lidar com essas coisas aí. A frase dele, para terminar... quanto mais cedo abraçarmos a nossa finitude, mais cedo estaremos livres. Sabe por quê? Porque essa prática que a gente está condenando, um vício, a prática não saudável, prejudicial, ela tem muito a ver com escravidão. E tem muito a ver com os anseios do nosso coração. E aquela falsa impressão, aquela falsa sensação de que você consegue todas as coisas. Sabe aquela história assim, para de fumar. Eu não sou viciado em cigarro, eu paro quando eu quiser, né? Os usuários de maconha falam isso, é natural, né? Quando eu quiser eu paro, mas nunca para, né? O cara morre fumando a bomba, né? Mas não para nunca, não, mas quando eu quiser eu paro. Não para, porque está viciado e é escravo dela, né? E muitas vezes a gente faz isso também com as redes sociais. Foi duro, não? Se percebeu aí algumas coisas? É possível mudança. É possível você se reestruturar. É possível você alcançar uma melhora para isso aí. Desde que você perceba onde e como anda o seu coração. Percebe que o fim de tudo isso é o nosso coração. Onde ele anda? Que anseio é esse que a gente quer criar ídolos? A gente quer criar ídolos para a nossa vida. Já falamos que os filhos são ídolos, que a profissão são ídolos, que a educação são ídolos, né? As redes sociais têm sido ídolo para muita gente. Abra o olho, cuide do seu coração, não deixe ele te enganar. Amém? Eu vou fazer um apelo aqui, todos os irmãos viciados venham aqui. Não, estou brincando. Fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Esse texto de Pedro nos traz essa convicção de que devemos tomar cuidado
com aquilo que se desvia da tua palavra, com aquele ensino que é direto ou indireto, que é objetivo ou que é subjetivo, mas que de qualquer forma nos desvia da centralidade da tua palavra, nos desvia de entender que nós somos pecadores, que nós somos errados, que nós queremos criar ídolos, erigir altares na nossa vida, e que tudo isso no fim desvia o foco, que é o pecado no nosso coração, que é a tentativa de minimizar a tendência pecadora que nós temos no nosso coração. Por favor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós precisamos de Ti. Nessa era digital, nós devemos ter essa temperança, esse controle próprio, esse domínio de perceber até que nível é saudável isso nas nossas vidas. A gente pode perceber que ele deixa de ser saudável quando isso prejudica a nossa vida espiritual e quando prejudica os nossos relacionamentos. Quando isso incomoda a tal ponto que a gente não consegue viver a vida real por causa da vida virtual, Senhor. Nos ajuda nessa era, nos ajuda nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo de grande avanço, de grande evolução da tecnologia, para que nós não nos tornemos escravos delas. Que nós possamos usá-las de forma saudável, para que o Teu reino cresça, que o Teu nome cresça. Esse é o nosso desejo, Senhor. Queremos ir mais profundo, queremos buscar mais profundidade no relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, nisso, que o nosso coração não nos impeça, não nos dificulte esse caminho. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe.